E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal. Nem lembro qual o número mais, sei que nós já começamos aqui, estamos falando aí dos deuses falsos. E hoje nós iremos tratar aí desse tema aí do ídolo, do amor romântico. Nós já falamos aí da fábrica de ídolos, já falamos sobre a questão do dinheiro, já falamos de vários assuntos aí pertinentes, e hoje está de volta aí um colega aí que estreou, né, os podcasts aí, nosso irmão Roger, e vai voltar agora de novo. Vamos bater um papo em cima agora desse assunto. Ele tem bastante experiência nesse negócio aí. E a esposa dele tá ali de olho, né, tá de observando. Nós estamos falando de um tema que vai envolver romance e toda essa história. Tinha que trazer uma testemunha ocular para dar uma base assim, né. Eu falei assim, quando ferveu o negócio, eu até saio de cena, deixa eles quebrar o pau. Eu quero só audiência, eu só quero que o negócio dê certo. Mas sem perder tempo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de você, aproveita, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para o nosso canal continuar aqui crescendo. E também eu quero que você se inscreva lá no nosso canal, canal Palavra Viva. De segunda a sexta-feira nós temos conteúdos lá de pregação da Palavra de Deus, e também nós temos agora nossa rádio online. O link está aqui na descrição para você entrar tanto no site, ou como você pode baixar também o aplicativo da nossa rádio. Você pode aí consumir nossos conteúdos, louvores, pregação. Os podcasts entrarão ao ar na nossa rádio lá toda segunda-feira às 11 horas da manhã, então você pode ficar lá ligado sobre tudo que nós estamos tratando. Mas sem perda de tempo, então vamos falar aí sobre essa questão do ídolo do amor romântico. Vamos lá, Roger. O que você achou desse capítulo aí? Qual a sua primeira impressão disso aí? Eu tive lendo esse capítulo 2, né? Na verdade, li o livro inteiro, mas o capítulo 2 chama atenção a questão de uma coisa que é boa, que acaba se tornando um ídolo na vida da pessoa, né? Uhum. Na verdade, o amor romântico, que eu tendo como paixão, acaba trazendo mais malefício que benefício para a pessoa, né? Uhum. De tentar preencher essa necessidade que é do ser humano, na verdade, de ser amado, de ser reconhecido. E que, ao mesmo tempo, a pessoa focar tanto nisso na vida dela acaba trazendo muita desilusão, acaba se tornando uma procura muito grande em torno disso. E o mundo em si, né? O mundo proclama, na verdade, o alto louvor do ser humano, né? Então é a criatura adorando a criatura, no caso, né? Então o amor romântico acaba se tornando isso na vida das pessoas, no meu ponto de vista, né? Também ele aborda um assunto, porque assim, eu penso que é um grande pecado do cristianismo e das religiões como um todo, mas o cristianismo sobretudo, é que há um tabu, quase que, sabe, um dos maiores problemas que surgem no meio cristão é por causa de você não ter quem fale desses assuntos. Surge muitos problemas, porque isso faz parte do ser humano, o pecado entrou no mundo, etc. E só que não tem, você procura na internet para alguém, você acha 2, 3 pessoas falando sobre o assunto, mas não tem ninguém. Parece que há um medo de se tratar do assunto. E quando aparece alguém, às vezes perde o foco também, começa a falar de coisas que também não tem nada a ver com o assunto. Porque há um tabu sobre essa questão de relacionamento amoroso. Alguns puxam para um lado muito extremo, né, da coisa, cria muita limitação, muita barreira, muita regra, coisa que um jugo que a Bíblia também não apresenta. Quer dizer, vai surgindo um monte de coisa. Só que nesse contexto nosso, contexto de mundo ocidental, até a questão do amor, vamos começar a definir aí a questão do amor, porque no nosso contexto, você tem contexto ocidental, temos o amor storge, que é o amor familiar, é o primeiro contato de amor, na verdade, que nós aprendemos a ter, da mãe para com o filho, do filho para com a mãe, do filho para com o pai, do filho para com o filho, né, com os irmãos no caso, que é aquele relacionamento ali dentro de casa. E a primeira coisa ali é esse ponto aí. Aí depois nós temos evolução, você vai, o amor, amizade, né?
interesse em comum, filia. Aí você vai desenvolvendo lá um relacionamento na escola e vai crescendo e desenvolve amizades. Até Salomão escreve muito sobre isso, né? Existem amigos mais chegados que irmão, porque é um relacionamento, Deus propiciou isso. Até chegar ao amor eros, que é o amor romântico mesmo, da ideia que nós entendemos o amor romântico, e o amor ágape, que é o amor bíblico, né? E pensando nessas perspectivas, a pessoa madura para amar, né? Ela tem que ter todos esses amores tem que estar equilibrado. Você tá entendendo? Se ela tiver um problema, se ela, por exemplo, não desenvolveu bem o amor familiar ou o amor amizade, ela vai ter problema no amor romântico. Ou mesmo se ela não tem um relacionamento, uma base de um relacionamento com Deus, o amor de Deus, ela não entendeu que ela é amada, ela também vai ter uma deficiência no amor romântico. E assim vai, porque uma hora manifesta, né? Uhum. Porque se você não entende o que é o amor, e no nosso caso nós queremos que o amor é o próprio Deus, Deus é amor, e Cristo é a encarnação desse amor, é a nossa referência para amor. Até mesmo a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele usa como exemplo, né? O marido ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja, quer dizer, a base do amor é exigente no cristianismo, muito exigente, é amor sacrificial. Só que daí ele vai tratar de algumas coisas aqui que nós vamos ver que há uma deficiência no amor, vai surgir problemas. E aí como que a gente encara essa realidade nesse contexto, nessa realidade que nós estamos vivendo, das pessoas, dessa ideia de amor que as pessoas têm? Então, eu tenho uma ideia de quando eu pego para estudar sobre o amor, porque eu tenho me pegado muito vendo passagens bíblicas relacionadas a amor. E o amor ágape, ele no Antigo Testamento, ele tem um outro termo, porque o ágape é grego, né? Sim. Então a parte do Antigo Testamento tem uma definição de amor que que só se liga ao amor ágape, que é o amor realmente altruísta. Então eu vejo assim que o difícil é você equilibrar esses outros, sabe? Que parte muito de você ter um controle deles. Eu acredito que o ideal hoje, para nós buscarmos até, eu tenho meditado muito nisso, que é esse amor altruísta mesmo, sabe? Até para relacionamento. Porque quando você ama, tudo que você faz, você espera, você tem expectativa de retorno, você se frustra. Você entendeu? Sim. Isso tanto com o ser humano, com o próximo, na amizade, na família, quanto com Deus também. Se você não tiver um amor altruísta com Deus, de você se entregar para Deus, se sempre que a gente estiver servindo, a gente tá esperando um retorno, a gente vai se frustrar, porque é do ser humano também isso, né? Então eu vejo assim que o grande problema é a gente achar esse ponto de equilíbrio. Por isso que eu acredito muito nessa parte da busca mesmo desse amor altruísta, de tudo, assim, sabe? Porque quando você lê o livro e você entra no contexto, você vê que é aquilo ali mesmo, não tem como fugir. O ser humano é assim. Sim, ele mostra... É porque assim, ele vai mostrando, ele vai descortinando, mostrando a realidade das pessoas. Até tem uma frase que ele fala aqui, que a pessoa... você não é ninguém, é uma letra de música, né? Lá, você não é ninguém até que alguém o ame. Essa leitura que eles têm. Porque assim, a questão do amor romântico, isso faz parte do ser humano, né? Sim. Deus projetou assim, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, até mesmo a questão dos... viu que estava só, não foi do homem, foi de Deus, Deus viu. É uma necessidade que Deus viu que precisava ser resolvida ali, e havia um propósito de Deus para tudo isso aí. Só que, como tudo, né, porque a base do nosso assunto é idolatria, isso no contexto do Éden. Sim. Perfeito, não tem nada. Eu acho que o casamento perfeito era no Éden.
O casamento perfeito era no Éden. E ainda deu problema, né? Deu problema. Mas, porque não tinha pecado, não tinha nada. Entrou a queda no mundo. Tudo foi destruído, tudo foi, né? Desvirtuado. Aquilo que era bom tornou-se ruim, não tem jeito. E relacionamento amoroso não é diferente. Só que continua sendo uma necessidade do ser humano. Só que daí hoje, a gente observando o mundo, existem várias questões que nós poderíamos pontuar. A própria necessidade é uma egolatria. É uma necessidade do homem, muitas vezes, de impor poder, autoridade. A pessoa quer uma pessoa X ou a pessoa Y, mas não é às vezes porque quer aquela pessoa. Quer como um objeto, quer como um status, quer como fins pessoais, entendeu? São fins pessoais. Um usa o outro. Essa compulsão entra no relacionamento, sai o outro, no relacionamento sai o outro. E até essa leitura, as pessoas, e ainda hoje em dia acontece muito disso, a pessoa possa ainda relacionar, não, meu amor, eu amo, e faz aqueles textão de internet, passa 2-3 meses, a pessoa tá fazendo textão para outra pessoa. Quer dizer, eles não entenderam o que é o amor e estão escravizados por essa ideia de amor, por essa necessidade, esse vazio, né, existencial, e tá tentando muitas vezes preencher num relacionamento, preencher em todas as situações aí. E aí acaba que você vê essa explosão de relacionamentos ruins, frustrados, tanto pessoas novas agora que estão se relacionando e casando, como pessoas que estão há 20, 30 anos. Daí você descobre que tem problemas, ou que sempre teve, mas escondeu atrás de uma capa e tal. Porque, na verdade, só quem sabe como é o casal e a família. Quem está dentro do mesmo teto, você pode testificar, o filho e assim por diante. E aí, como que o cristianismo vai lidar com essa situação? Como que, então, seria o ideal cristão para resolver ou para sanar essa situação aí? A gente vê... Sempre na Bíblia a gente vê histórias, né? De amor. A Bíblia, ela é completa, né? Para instruir o homem realmente em todos as áreas da vida do ser humano, inclusive no amor. E isso que a gente vê de passagens do próprio Jacó, que é o contexto do capítulo 2 do livro, é interessante, porque a gente não tinha eu particularmente não tinha essa visão da idolatria de Jacó por Raquel. A gente, pelo contrário, a gente acha que ele amava, um amor, né? que você olha, é um amor, nossa, ele trabalhou 14 anos por ela. Tipo, é uma coisa fora de hoje. E né? os dias passaram como se fossem pouco tempo, Sim, tanto que amava. Então, assim, a gente vê ali que muitas coisas vieram sobre a vida dele nesse período, posteriormente, e o contexto que o autor traz disso, de que ele queria se preencher de um amor que faltava na vida dele, né, que era o da família. Ele perdeu por culpa dele mesmo, sim, né, por desejar algo que não era para ele, teoricamente, né, por regras, mas que acabou desunindo a família, né? Ele acabou ficando sozinho e houve essa necessidade. E isso é uma realidade. Não, ele manifestou, na verdade, no relacionamento amoroso, ou colocou expectativa, né, uma redenção, como a ideia traz, porque nos outros relacionamentos ele já tinha dificuldade. Por exemplo, tinha dificuldade de relacionamento com o pai. A mãe era a única pessoa que ele tinha bom relacionamento ali. Que também não era o melhor dos relacionamentos, porque o pai mimava Esaú, a mãe mimava Jacó. É uma disfunção já na família, você cria uma divisão ali. Porque, ainda mais se tem muito filho, você tem um monte de irmão, né? É você... Assim, você tem os irmãos de criação. É aquele que tem um monte de irmão. Mas, por exemplo, se o pai trata, começa aí. Se na família já há uma deficiência na forma de tratamento, você vai criando lacunas.
Aí tinha essa lacuna paternal ali. Aí o irmão, porque o pai amava mais o irmão, já não tinha um bom relacionamento com o pai, o irmão acabou não tendo também um bom relacionamento com o irmão. E aí ele busca essa redenção lá na frente, e o que dá a entender, ele não tinha uma vida social muito legal também, porque ele tinha 71 anos de idade quando ele saiu da casa do pai. 71 anos! Era pacato. O Esaú ainda era mais adiantado, já tinha casado, já estava numa vida mais pra frente, mas Jacó, você vê que ele estava bem para trás nessa perspectiva. Saiu de casa porque ele foi tirado da zona de conforto, mas foi expulso pro mundo. Some daqui, moleque. Moleque não, vovô já, né? 71 anos de idade. E ali ele começa a vida dele, se a gente for parar pra pensar. A primeira oração também de Jacó é com 71 anos de idade. Ele faz o voto a Deus. E aí ele bota toda a sua expectativa na Raquel. Nunca foi Lia. Lia nunca foi a personagem principal. Que é um outro problema também que ele mostra ali. Ela não tinha também o mesmo amor do pai. Pelo contrário, ela era um problema pro pai. Questão, até naquele contexto de mundo, de troca, né, de favores, de troca de tudo. Que ela era feinha, ninguém queria casar com a coitada. A tradição dizia que tinha que casar mais velha antes da mais nova. E ele não conseguia achar ninguém pra... Todo mundo talvez queria casar com a Raquel, mas por causa de Lia não ser casada, eu falo assim, não, eu quero casar com a Raquel, eu não quero levar a outra no pacote. Acabou que enganou o Jacó, que era enganador, né? Um enganador foi enganado. Só que daí vira um nó, porque daí a Lia também na história fica lesada. Quer dizer, ambos estão machucados. E em tese eles eram um casal perfeito, só que eles mesmos não conseguiam perceber isso, né? Mas ambos tinham deficiências, ambos eram machucados e ambos colocavam expectativa nessa questão. Ela queria que ele amasse ela e ele fez de tudo por amor a Raquel. Colocou a Raquel como objeto do seu amor ali totalmente, né? Do trabalho, tudo era Raquel. Depois isso se manifestou em José, se manifestou em Benjamim e assim por diante. É onde você vê as deficiências na família. E acontece hoje da mesma maneira. Basta você ligar aí num noticiário policial. É umas notícias assim tão absurdas. Você fala assim, aonde tá a raiz desse negócio? Tá entendendo? Tem uma raiz. Porque é inacreditável. Você vê lá um namorado que tira a vida da namorada porque, sei lá. Eu falo assim, mas namorado? Chegou a essas consequências? Fosse um casal de 20 anos, 30 anos, dá pra você pensar, tem uma história ali, tem filhos, tem uma coisa aprofundada, mas um relacionamento superficial ainda, sem concretude, o que levou? Porque às vezes colocou ali uma alta expectativa numa coisa que não tinha fundamento ainda. E talvez não tinha mesmo, nem pra um nem pro outro, mas é onde você vê as lacunas dessa questão do amor. Mas aqui você perdeu o foco. Diante disso, como que o cristão, então, vamos criar uma receita mágica aí agora. Quais seriam os critérios? Primeiro, pessoalmente, para a pessoa dizer assim, não, eu tô pronto para entrar no relacionamento. E ao partir de entrar no relacionamento, o que a pessoa... Quais são os critérios que ela tem que observar? O que eu acredito na questão do relacionamento, ainda mais hoje assim, até para quem já... Isso aí é uma coisa para quem já tá e para quem tá iniciando, né? Buscando. Ponto de vista meu, né? Lógico, experiência. Né? É que as pessoas, elas precisam, logicamente, primeiramente se conhecer. Esse é o princípio. E quando a gente fala em se conhecer, é realmente se conhecer. Autoconhecimento. Né? Você... saber as suas limitações, as suas necessidades. Falando como cristão, o cristão realmente ele tem que buscar a vontade de Deus para a vida dele. Isso não significa que ele vai ter coisas lá na frente que vão trazer dúvidas, até mesmo frustrações, porque nós estamos falando de ser humano, nós estamos lidando com o ser humano. A vontade de Deus é perfeita, mas quando colocam dois seres humanos juntos, daí que tem o negócio precisa acontecer mesmo, sabe? E... dois seres humanos imperfeitos para caminhar juntos. Isso. E tem que funcionar. Então, assim, tem os princípios bíblicos que ensinam
Uhum. E, assim, o que eu vejo que falta hoje, as pessoas buscarem isso. E quando eu tenho essa deficiência de ter esse conhecimento bíblico para você absorver os princípios para você, é onde que deveria ter na igreja algo que desse, é como se fosse um facilitador para as pessoas, sabe? Que para as pessoas justamente abrir a mente da pessoa, nossa, isso eu nunca tinha parado. É que nem a gente tá lendo o livro aqui que a gente tá falando, a gente vê Jacó e não tinha essa visão que poderia ser uma idolatria que ele praticava, né? Que ele vivia. E quando a gente lê e a gente confronta com o termo, você vê que e também, né? Você tá falando, o autoconhecimento e o conhecimento da palavra de Deus, evidentemente, que é a bússola do crente, não tem como, é a nossa base. Porque o que a gente vê é tudo muito precoce. Tudo muito precoce. Em várias áreas da vida, e essa é uma que, ainda mais agora, nessa geração que a gente está vivendo, crianças sendo introduzidas a esse mundo muito cedo, perdendo a inocência já, desenhos, até mesmo coisa de... Começa assim, né? Namoradinho e tal. Mas às vezes isso faz a criança já perder uma inocência ali e até mesmo um preparo. Adolescentes que não sabem nada da vida, ainda não decidiu nada, daí pais que às vezes até incentiva entrar no relacionamento. Eu vi até o Luciano Subirá, ele conta que tinha uma regra na casa dele, né? Que os filhos só poderiam namorar depois dos 18 anos. Lógico que era uma lei que ele criou lá na casa dele. Mas ele criou essa regra porque ele entendia que os filhos não estavam prontos para entrar no relacionamento. Assim, não, vocês têm que... A prioridade de vocês não é essa agora. A prioridade de vocês... O relacionamento é uma consequência. Vai vir a acontecer, mas vocês antes precisam ter maturidade em outras áreas da vida que é essencial. Quer dizer, se você inverter a posição das coisas... duas crianças num relacionamento, numa vida de adulto, sem ter nem eira nem beira. Estrutura, né? Sem estrutura, e lógico que não vai dar certo. Você está construindo uma casa na areia. Nenhum estava pronto, não tinha maturidade para começar nada ali. E evidentemente, se você não conhece a palavra de Deus, que é a base ali de tudo para nossa vida, como pessoa, como ser humano, tudo, você não vai ter um bom relacionamento também. Que é um óbvio. Eu vi até essa semana mesmo eu vi um podcast daquela cantora. Eu sempre esqueço o nome dela. Ela é daquela música lá do Ministério Zoe. Agora também esqueci a música. Aquieta Minha Alma. Isso. Esqueci o nome dela. É Tamires, eu acho que é alguma coisa. Eu achava que era Zoe, mas Zoe é o nome do ministério. Aí ela tava contando que ela casou com 27 anos, né? E sempre envolvida com a igreja e tal. Só que ela foi sempre muito... Ela tinha dificuldade nessa questão de relacionamento. Ela sempre foi muito fechada. Só que Deus tinha uma obra na vida dela, evidente, e muitas coisas foram acontecendo. E ela conta que Deus tinha dado uma visão para ela de quando ela ia casar e a idade que ela ia casar, tudo. Só que visão é assim, se Deus te dá o trailer do futuro, mas como o filme vai acontecer, você não tem noção nenhuma. Mas foi um processo que ela passou. E ela é uma pessoa muito devota, né? Sempre foi aquela crente assim que o pessoal achava que ela era muito exagerada até certas coisas. E ela fala assim, eu não vou achar homem pra me casar, porque eu sou... O pessoal já acha que eu sou um ET. Como é que eu vou achar tem que ser um outro ET pra me casar, que entendeu? Encaixa ali, né? Tem que usar uma outra pessoa esquisita pra dar certo. E aí, passou-se os anos, e ela conheceu um cara que era o ET dela, né? Vamos dizer assim. Mas que era a pessoa, quando ela conversou, foi uma conversa. E ela não acreditava em namoro. Tem esse detalhe ainda aí, pra complicar mais a história dela. Vou até deixar o link desse podcast aí. Assiste o nosso, mas depois eu vou deixar pra vocês assistirem o outro, que é legal também. Aí ela conta que numa conversa que ela teve com o que se tornou o marido dela, ela entendeu, é meu marido. E ele entendeu que ela era esposa. Mas por quê? Havia essa comunhão de maturidade.
visão, propósito, autoconhecimento, conhecimento da palavra de Deus, entendimento dos propósitos de Deus para a vida deles, né? Porque esse é um ponto. Às vezes, se você não se conhece, você não tem um referencial pessoal, você não sabe nem quem é você. Você não sabe o que a palavra diz que você tem que ser, o que ela requer para você. Como é que você vai caminhar com uma pessoa? É uma frase que na escola muito minha professora falava, daquele Alice no País das Maravilhas, né? Pra quem não sabe de onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, isso é importante, é um referencial. Você saber quem você é, saber a palavra de Deus, que ela te aponta para um destino, um propósito. E aí você vai conseguir encontrar ali uma pessoa que tá dentro dessa visão aí pra caminhar. Acho que seria o ideal, né? O perfeito, assim. Lógico que a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer. Na vida, no geral, né? De que o ideal era as pessoas, né? Elas buscarem pelo menos um pouco da maturidade espiritual. Sabe? Alcançar um pouco dessa maturidade espiritual para daí Deus despertar, sabe? Essa necessidade de preencher. Porque, na verdade, o casal você vê a função lá do Éden lá, é para realmente um ajudar o outro, né? É um apoiar o outro. Né? Então, assim, só que dificilmente, você vê, que nem você citou, tem crianças hoje com 12, 13 anos que já começam o casamento, não tem uma estrutura psicológica formada e nem com Deus, sabe? Não, e vai desenvolver isso durante o relacionamento, e às vezes isso é benéfico, mas às vezes isso é mal, porque a pessoa não se estruturou com Deus na palavra o suficiente. Aí quando vem as dificuldades da vida, né, as coisas que acontecem durante os relacionamentos, a pessoa é que nem Jesus falou, relacionada à palavra dele, que quem está firmado dele. Quem não tiver firmado nele, quando vem a tempestade, não fica de pé. E é a mesma coisa no relacionamento. Se a pessoa não tem uma estrutura, quando vem a dificuldade, a tempestade na vida do casal, que vai vir, né, vai vir uma hora ou outra, sempre vem, o mundo proporciona isso para você, né? Como que vai resistir nessa tempestade? E também entra a questão dessa questão da idolatria, é o relacionamento tóxico, né? Às vezes a pessoa tá te fazendo... Porque assim, existem casais e casais, existem situações e situações. Mas aí pensando nessa questão da idolatria, pessoas que se uniram, não foi debaixo do propósito de Deus, não foi debaixo de uma direção, ambos estavam perdidos. Pode acontecer lá na frente, Deus querendo, né? Porque Ele é soberano, as coisas podem dar certo, podem se alinhar à vontade dele. Mas até isso chegar a um processo longo, doloroso, que pode acontecer. Só que tem pessoas que elas se submetem a certos relacionamentos que são nocivos para a vida delas, para as pessoas que estão à volta dela, mas ela não larga aquilo ali. Você fala assim, não tô entendendo isso aí. Porque até que ponto, e isso é um ponto polêmico também, né? Que até que ponto você deve permanecer num tipo de relacionamento. Porque a Bíblia prescreve a cláusula de exceção, porque não é regra, né? É uma exceção. Divórcio, coisas assim. Mas, por exemplo, uma mulher violentada, ou até mesmo um homem violentado, pode acontecer também, né? Maria da Penha serve para os dois. A mulher que apanha do homem que apanha. Mas são relacionamentos. Não, às vezes acontece até mesmo uma tortura psicológica, né? Tanto de um do outro, né? Nem necessariamente física, né? Isso é uma quebra de aliança também, uma regra de exceção. Não tem como você conviver. Você está convivendo com uma pessoa que te agride. Ou que agride os seus filhos, ou coisa assim, desestabilizou. Isso é regra, cláusula de exceção, é quebra de aliança. Tem como você viver, você tem que denunciar um cara desse, uma mulher dessa. Não tem jeito, não tem como você conviver debaixo do mesmo teto. E começa às vezes com coisinhas simples, pequenas. Você vai perdendo a sua liberdade, vai perdendo o seu espaço. E a pessoa tá ali, tá debaixo daquele relacionamento, se submete. Aí entra aquilo que eu fico às vezes perguntando. O que leva aquela pessoa a estar naquela situação ali? Onde tá a raiz daquele negócio ali? Se
como existe a cegueira espiritual, existe a cegueira também nesse sentido, sabe? É aquele sentimento que a pessoa tem de que só aquela pessoa vai atender as necessidades dela, vai conseguir suprir aquela necessidade que ela tem, ela só consegue enxergar aquilo naquela pessoa, entendeu? Citando, assim, filmes que a gente assiste, a gente, né, sem citar vida de pessoas, assim, mas filmes que às vezes é baseado em fatos. A gente vê que, por exemplo, mulheres sofrem num relacionamento ali tóxico e tal, o marido agride, e pessoas boas se aproximam, ou antes mesmo do relacionamento, pessoas boas se aproximaram dela, e aquela pessoa já demonstrava que ela não tinha um equilíbrio emocional, já era desequilibrada, já dava sinais de agressão, de agressividade, o jeito de falar, às vezes um empurrão, né, que já é um indício aí de uma falta de respeito, falar mais né? alto. Ser autoritário, certas coisas assim, que daí ela acredita que aquilo muda, ou que ela releva por estar, né, apaixonado. E é onde que o problema se torna mais sério, né? Porque quando casa, parece que as pessoas, elas que elas assumem como se tivessem adquirido o direito de fazer o que quiser com aquele E também outro. o período da paixão acontece um processo químico no cérebro. A pessoa entra numa demência temporária. Sim. São 2 anos, no mínimo, aí, de demência temporária. A pessoa fica cega. Ela não consegue ver os efeitos, porque ela anula aquilo que poderia ser um problema e concentra só naquilo que é positivo. Daí entra aquilo que a gente já falou. Se a pessoa não tem uma estrutura, uma base bem sólida, como pessoa, em primeiro lugar, e no que a palavra de Deus diz, porque esse eu acho que é o ponto. Até a Bíblia usa um exemplo lá, né? A Bíblia usa um exemplo que filhos são como flechas, né, na mão do valente. Flecha aponta para alvo, para propósito. Se você tem uma flecha, você tem um alvo para você atingir. Então você quer atingir na janela, você não aponta para a porta, você aponta para a janela. A palavra de Deus, ela tem essa direção, ela nos aponta para algo. E aí você está se relacionando com uma pessoa que te aponta para outra coisa, o inverso daquilo que é o propósito que Deus já estabeleceu. Isso já é um sinal que não vai funcionar. Até mesmo de você mesmo, você já se conhece. Você já sabe quem é você, aonde você quer chegar, quais são os seus propósitos. Aí você se une com uma pessoa que é totalmente o inverso de você. E aí cria-se aquela ilusão, não, mas vai mudar. E não muda, as pessoas não mudam. Às vezes a pessoa se tolera, mas uma hora vai dar pau, uma hora a casa vai cair, porque cada um tem sua realidade de vida, seu contexto de vida. Seus sonhos, seus propósitos. Ou às vezes até deixa de sonhar por causa disso. Eu tinha um sonho de propósito, daí casou, daí veio um sufocando o outro, ninguém cresce, todo mundo fica estacionado. Tem casais que um puxa o outro pra cima, os dois caminham pro mesmo propósito, mas tem outros que não. Parece que é um pisando no pé do outro. E fica naquele relacionamento ali. O Novo Testamento, ele é mais enfático nessa questão. Paulo mesmo, né, de não se unir de julgo desigual, falando com cristãos. E o mais extremo que ele fala assim é de, se for possível, tem gente que vira eunuco com vontade própria. Então, sim. Ele desejava que as pessoas se tornassem nesse sentido, porque hoje, apesar de ter falado isso há 2000 anos atrás, é porque era uma crença que Jesus estava para voltar ali naquela época. E hoje a gente vê, nos dias de hoje, a mesma coisa. É uma realidade para nós, a gente também, que lê, acompanha as profecias. Só que é aquela questão, é uma necessidade do ser humano. Né? Eu vejo lá ele mesmo falando em 1 Coríntios, e eu entendo assim. É dom. A Bíblia diz que é dom. Porque assim, a pessoa ela tem que ser o dom, tem que ser uma coisa que ela é satisfeita sendo só.
pra Deus, né? Na verdade, exatamente, é uma coisa vira uma consagração. Não é né, que ela Deus. não quer se relacionar com pessoas, é que ela quer se dedicar 100% a Deus. Eu vejo assim. Mas aí não pode haver aquela tristeza por estar solteiro. Por quê? Porque a felicidade e completude em estar do jeito que se está. E também não pode ter conflitos existenciais, porque, por exemplo, ele mesmo falando sobre isso, é melhor casar do que se abrasar. Sim. Aí a pessoa é solteira, mas não quero casar, mas vive em vários relacionamentos, então você não quer ser solteiro e não quer ser celibato, você quer viver na safadeza. Essa é a verdade, que é o que também acontece. Não, eu quero ser celibato, mas todo dia tem uma namorada, todo dia tem um namorado, já teve 50, já teve 1000 e tá ali, mas e aí diz que é celibato. Tá, celibato aonde? Mas aí tem então eu penso que tem que ser uma coisa assim, uma decisão de tipo, tô em paz com isso aqui, consigo viver em paz. Mas também ao mesmo tempo, é lógico que ele usa ali para dar uma ilustração, mas eu penso também que não pode ser também, que é o que muito acontece, vou casar porque não consigo ficar solteiro. Não. Aí casa por um motivo inútil. Não. E depois vira um casamento infernal, porque casou com os propósitos e motivos errados. A questão de você se conhecer, de você ver o que você quer e se relacionando com pessoas, você vai, né, com certeza ter uma pessoa que encaixe, sabe, que tem as mesmas convicções. O que não pode é você entrar no amor paixão, sabe, de olhar e só ir por um motivo, ou ir só por conta de beleza, ou só por conta de status, ou só por qualquer outro motivo que não seja o motivo de você querer uma companheira, uma pessoa que vai te ajudar naquele propósito que você tem, né, falando como cristão. Não, e também existe isso é pintado por Hollywood, as músicas como um todo, existe sempre uma lista, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado, não sei mais o que. E às vezes essa lista não existe. Ela nunca vai ser. Esse ideal muitas vezes não vai ser atingido. E tem pessoas que perdem a se relacionar com, às vezes, uma pessoa que daria certo, porque tem um imaginário de uma pessoa ideal. E até eu vi uma vez conversando com um amigo, e ele falou assim: quando uma pessoa tem esse imaginário, isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria, porque ela tem um imaginário do que seria um relacionamento perfeito, que não é esse o biblicamente falando. O que a Bíblia ensina você procura lá são outras qualidades, você tem que observar. Mas aí às vezes a pessoa cria lá uma ilusão, vou criar um imaginário lá. Só que tudo bem, você entrou no relacionamento, deu certo, e aquela pessoa perder uma daquelas capacidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa lá, não, quero casar com um cara que trabalha na empresa tal, que ganha tal, que é engenheiro, que é arquiteto, que é advogado. Esse é o imaginário da pessoa. Aí você deu uma doença, uma demência mental, a pessoa nunca mais vai poder exercer aquela profissão. E aí? Você tá entendendo? Porque o amor é exatamente isso, é sacrificial. Você está disposto a continuar com aquela pessoa, mesmo se aquela pessoa não atingir mais, ou não puder te retribuir aquilo que você queria inicialmente? Não retribuir as expectativas. É a próprios votos lá, na saúde da doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. O amor realmente é muito mais do que que a gente espera, porque bem ou mal, ninguém espera essa situação, né? E acontece. Acontece. A gente não... Acidente, a pessoas gente não que tem controle sobre isso. Sofrem acidente, perde membro, até mesmo, sei lá, a pessoa fica vegetando numa cama. Eu tenho um amigo que a esposa dele, ela tem uma doença mental. O cérebro murcha, vai murchando. E ele já tem uns 50 e poucos anos, né? Quase 60 anos. E ela tá numa fase, agora mais ou menos uns 5, 6 anos, que ela já não fala, ela já tá em... Ela é uma criança. Ele cuida dela como uma criança. E tem pessoas que falam assim pra ele: não, larga de ser bobo. Arruma outra, sua mãe morreu, meu filho. Sua mulher já era. Você pode estar livre pra arrumar outra pessoa e tal.
Ele falou assim, não, mas é isso que é o casamento. O casamento é até que a morte separe, independente da circunstância. Eu vou cuidar dela até o último dia da vida dela. Ela é minha esposa até o último dia, desde o primeiro até o último. Porque esse é o verdadeiro amor. Como eu conheço uma mulher, que é o marido, também tem um problema, ele tem uma doença que os ossos da coluna, eles vão aumentando e vai entrando no cérebro. E ele já não anda também. Ele fala ainda, mas é enrolado, só quem é da casa lá entende. E ele já tá assim 8 anos desse jeito. Antes ele andava, falava, trabalhava, normal, mas agora ele já tá nessa situação. E falam pra essa mulher a mesma coisa, não, arruma outro homem. Pra que você vai ficar numa situação como essa? E ela diz a mesma coisa, fala assim, não, ele é o meu marido até o último dia. Se ele ficar assim 30 anos, eu vou ficar assim. E eu estiver vivo, eu vou ficar 30 anos com ele assim, é meu esposo. E esse é o maior exemplo do amor. E se você for ver essas supostas, né, conselhos, geralmente vem da própria família. Uhum. Que é onde o amor também deveria estar. Justamente fazendo o quê? Dando suporte para essa fase que não é fácil. Uhum. Para ninguém que passa por isso, né? É a tal da empatia. Fora o amor, é a empatia, que é o de você se colocar no lugar da pessoa. É o familiar. Porque como que você gostaria de ser tratado se estivesse naquela condição do... É uma condição que ele quis, né? Que ele se colocou. Não. E nem que se fosse, né? Uma condição que ele tivesse colocado. O amor, ele abrange muita mais coisa, né? Ele vai muito... Então, ele é algo essa é a beleza do maior, amor. né? Que quando você vê ele sendo exercitado, você vê o amor a pessoa praticando ele, que é uma prática, não é uma coisa utópica. O que as músicas cantam é utopia. É baseado no sentimento, né? O que os filmes mostram é tudo utopia, é coisa que o amor é prático, sabe? E quando você deixa de praticar, é onde acontece o divórcio, onde acontecem as brigas, onde acontecem as coisas que... A Bíblia fala do amor se esfriar. Sim. Por que se esfria? Você deixou de praticar. Você não é uma coisa que... Ele não se esfria porque que nem o dia deserto que de manhã tá quente e de noite tá frio. Não é assim. É prática. Não, porque assim, eu vejo biblicamente, o amor é mandamento. A base é o amor ágape. Essa é a filosofia, a ideia é essa. Para qualquer área da vida. Por isso que a Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. É amor ágape lá. Amar a Deus, amor ágape. Amar o esposo e a esposa é amor ágape. É amor sacrificial. O amor de ponto de você entregar sua própria vida em resgate daquela pessoa. Você ter ideia como que é profundo. E as pessoas banalizaram tanto o amor, porque o amor que nós vemos aí é um amor sentimento, é um sentimentalismo, que qualquer coisa pode mudar, né? Hoje você pode amar uma pessoa, amanhã você pode amar outra. E tá tudo certo, tá tudo normal. Como eu já vi pessoas, não, casamento não é mais pra sempre. Você casa, enquanto tá dando certo, você fica casado. Quando der problema. Eu vi uma entrevista de um empresário aí famoso, que já casou várias vezes, obviamente. Ele falou, aí perguntaram alguma coisa pra ele relacionada a casamento. Ele falou assim, não, eu sou o cara que mais ama casamento. Eu casei tantas vezes. Eu não sou contra o casamento, eu sou a favor do casamento. Quer dizer, ele mesmo não sabe o que é o casamento, não entendeu o casamento. Ele acha que casamento é casar-se com várias pessoas. Aí ele tá valorizando o casamento. Não, casamento de verdade é o casamento com aquela pessoa especial, acabou. Um vídeo que eu vi do casal se encontrando no hospital, né? E por causa da Covid eles tiveram que ficar separados e um tava no... Acredito que é um hospital próprio para idoso e o outro na casa. E eles ficaram mais de um ano separados. E eles têm 73 anos de casado. Então, quando eles se encontraram, você vê a emoção dos dois. Porque o amor, ele ultrapassou aquela questão de físico, de sentimento. Não é sentimento, sabe? Não é mais questão de sentimento, porque... A Bíblia, ela é o que a gente está falando, é perfeita. O coração é enganoso. Se você deixa tudo na sua vida pro seu coração te direcionar, você não faz nada certo.
Então você não vai conseguir progredir profissionalmente. Você não vai conseguir progredir no seu relacionamento, no ministério da obra de Deus, então nem se fala. Você não vai para lugar nenhum mesmo. Porque você está sendo dirigido por uma coisa que você não pode se entregar, que é o seu coração, que é justamente aquilo que perdeu lá no Jardim do Éden o bonito que tinha, que era a pureza, daquilo, né? Lá, a pureza. E aí começou lá e passou pro ser humano, então você vê que o ser humano, essa natureza egoísta precisa ser vencida, sabe? Precisa ser quebrada. Esse é o trabalho que o cristão tem na vida dele, que é a jornada dele, de levar a cruz mesmo. Porque tem pessoas que acham que, por exemplo, ela vê um problema com determinada pessoa, elas pensam, isso não vai acontecer nunca comigo. Às vezes tem-se essa ideia, não, isso nunca vai acontecer comigo. Quando você pensa que não, você já tá naquele problema lá e você não sabia. E aí você às vezes nem sabe as coisas. Por quê? Porque a gente não tem esse controle total da história. E aí, se você não entender que amor, ele tem que ultrapassar, ele tem que vencer, ele tem que ser aquele amor resiliente, que ele passa todas as coisas, ele consegue vencer todas as adversidades e permanecer ali, aí a coisa tem sentido, aí a coisa tem propósito. Pelo menos é isso que a Bíblia ensina. Até que a morte separe, tem esse o sentido. A única coisa que não vai vencer é a morte, porque a morte faz parte do processo da vida. Mas do restante, tem que ser doença, tudo. Qualquer crise que vier, você vai vencer. A única coisa que você vai estar livre é da morte, que a pessoa morreu, tchau, agora vamos, casa de novo. Agora, antes disso, pode acontecer o que for, você tem que permanecer fiel ali. Porque assim, quando Jesus falou que toda a lei, os profetas, se cumprir com os 2 mandamentos, e tudo é baseado nesse amor, então assim, é por isso que eu tenho meditado mais em relação a isso, sabe? Mais do que ficar prestando atenção nos outros ensinamentos, até. Lógico, eu vou prestando atenção porque é que nem a gente está falando aqui, a vida cristã ela é uma prática, o amor ele é prático, não é uma coisa que você fica esperando acontecer e vai acontecer, nossa, sabe, não, é uma coisa prática, tudo é prático, o relacionamento é prático. Até a questão que é um tema polêmico sobre isso aí também, da submissão da mulher, né? E muitos batem nessa tecla aí, mas esquecem do que a Bíblia diz: a marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Porque eu entendo que a submissão ela é uma consequência. Sim. Ela não é a causa, ela é a consequência. Você ama intensamente e isso vai ser retribuído. Até a Bíblia também prevê isso, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, quer dizer, o amor de retribuição. Nós não somos essencialmente amor, nós somos amados para aprender a amar. A mesma coisa acontece no relacionamento. Se você ama intensamente, a pessoa vai devolver. A Bíblia ainda fala de amor que constrange. É essa a ideia. A pessoa te ama tanto que você não consegue não amar ela de volta. E não amar ela de volta seria um pecado. É essa a ideia. Quer dizer, e lógico que esse é um ideal de casamento perfeito também, praticamente, né? Que a tendência é o ser humano ser egoísta. A tendência é você querer as coisas de não ceder, né? Existem muitos ajustes aí. A tendência é isso não... E o inimigo quer trabalhar o tempo inteiro, né? A nossa própria natureza trabalha contra isso. Mas esse é o ideal bíblico. Sim. Se você fosse listar os pontos para se trabalhar dentro disso tudo, nossa, você vai fazer uma lista enorme, sabe? Em relação a isso. E tem essa questão também, né? O cristão, ele às vezes esquece que a vida dele não é só ele. A gente tem um adversário que está à nossa volta e o que ele foca hoje, né? É justamente desvirtuar as coisas. Já foi-se o tempo que o foco era destruir. Hoje é muito mais fácil desvirtuar e se infiltrar no meio
né? Para causar divisão, para causar para colocar, eu me infiltrar no meio e colocar esses liberalismos, essas brechas que vão desagradar a Deus, vão desvirtuar o amor e vão fazer as pessoas achar que elas podem divorciar à vontade, que o casamento não é tão, né, não tem que se... Porque é que, né, a gente fala de relacionamentos líquidos. Porque a questão da prática é isso, é você tá passando uma dificuldade, agora é hora de pôr o amor em prática. Não, agora é a hora de que revela se tem amor ou não também, né? Tá entendendo? Por mais que aquilo tá te doendo, tá te machucando, tá te incomodando, porque como é que você vai perdoar se você não tiver alguma coisa para perdoar? Também um amor que não é submetido a testes não é amor. Não. Na primeira adversidade, a primeira conversa que surge, vamos embora, divórcio, cada um pra sua casa, volta pra casa da tua mãe e cada um... Não é assim, isso não é amor. Sim. O amor é na crise que você vê, que você revela onde tá os pontos fracos. Porque se você não passar por aquilo ali, meu filho, a base não estava sólida. A base era uma camada bem fina, sem importância nenhuma. Mas acontece às vezes das pessoas cederem por vários motivos, sabe? E depois vira o arrependimento, mas porém o arrependimento, pra mim, é aquela questão. Eu tô lidando com o ser humano. Às vezes eu fiz algo, me arrependi, mas a pessoa não é Deus, ela não vai te perdoar da mesma proporção às vezes. Não. Lógico, se você observa a palavra de Deus e entende que 70 vezes 7 é pra tudo na vida, no casamento, mas hein? Eu não casei, não sei desse problema, não sei de nada. Eu só tô aqui. Não, o 70 eu só tô tacando fogo na 70 vezes 7, ele é praticado, é uma prática. Dá glória aí, Miquel. Vai, Miquel. Mas Miquel, depois que você passa pelas coisas e você observa, você se coloca assim, poderia ter feito assim diferente. Tinha evitado um monte de coisa. Ia descer amargoso, mas lá na frente ia, sabe, não ia fazer tanto mal. Sabe, que não é um remédio que você toma que, nossa, é terrível, amarga a sua boca, dá aquela queimação, mas vai te fazer bem. E às vezes o perdão é assim, sabe? E o perdão faz parte do processo do amor, né? Faz parte, é uma prática, você não vai crescer no amor, em nada na vida cristã se você não praticar essas coisas. E muitas vezes o perdão, essa questão de Jesus falou de dar outra face, vai muito além de você, de levar no literal ali, sabe, de ser nessa parte da agressão física, de realmente você me ofendeu, tá? Não, só que hoje em dia eu vejo que a maior agressão, lógico, a física existe, basta ligar a televisão aí que tem muita gente desequilibrada aí, mas a tortura maior ainda eu acho que é a psicológica. Pessoas subjugadas psicologicamente. Relacionamentos abusivos mesmos. No primeiro erro que a pessoa comete, nas pequenas infrações que a pessoa comete, cria-se toda uma carga, um jugo gigantesco que joga a pessoa lá embaixo. Porque tem pessoas que têm esse poder. O poder de jogar a pessoa lá embaixo, de humilhar, de rebaixar a pessoa, e a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Isso é uma tortura psicológica. Com o tempo, a pessoa perde até a sua essência por causa disso, porque ela se vê pela lente ou pela exigência de outro, ela não consegue se ver por ela mesma mais. Não. Que alguém, porque a gente dá ouvidos a quem a gente dá, a gente respeita. A gente tem consideração. Quando uma pessoa fala de você, mas você não tem ela como uma pessoa que você respeita ou tem consideração, aquilo ali é jogado no vento. Você esquece. Agora, quando é uma pessoa dentro do seu círculo de amizade, de relacionamento, fala uma coisa que você considera aquela pessoa e ela falou uma coisa mal, coisa assim, até positivamente também, aquilo ali marca. Ele vai te marcar pro resto da vida. É como um pai e uma mãe. Se eles... existe até uma dosagem, tem que haver uma dosagem de disciplina e incentivo. Não é só disciplinar e não é só elogiar. É equilíbrio.
Quando fez algo bom, elogio. E tem que ser sincero, não pode ser jogado. O elogio, porque eu penso assim, se você me elogiar, me elogie quando você for sincero. Porque daí eu, tipo, não, realmente, agora que você vai me elogiar. Por qualquer coisa que eu faço, não é elogio. Isso daí é bajulação. E é um meio de manipulação também. A pessoa manipula elogiando. Como existe aquele que manipula disciplinando, né? Falando palavras negativas. Tem que ter equilíbrio e sinceridade nas duas coisas. Você acertou aqui, você errou ali. Para que haja crescimento. Mas quando há excesso de uma coisa ou excesso de outra, manipulação, domínio, subjugar a pessoa, controle. E tem gente que tenta fazer isso com Deus. Né? Exatamente. Por incrível que pareça, tem gente que tenta fazer Deus, isso com Deus. Com né? amizades, relacionamento amoroso, pais, filhos, todos, o chefe. Aí cai naquilo que a gente falou no início, né? Na frustração. Tudo que você coloca uma expectativa e você não avalia a expectativa que você está colocando, você se frustra. Uhum. Eu acho que isso é muito da pessoa, essa questão de equilíbrio, de você estudar a Bíblia, de você ter um relacionamento com Deus, buscar as coisas de Deus verdadeiramente, para você não colocar expectativa, não que você não tenha. Isso é do ser humano ter expectativa de coisas boas, porque ninguém tem expectativa. Porque expectativa de coisas ruins é pessimismo. Ninguém é pessimista para entrar no relacionamento, para trabalhar, para qualquer coisa. Sim. Nós somos. As pessoas querem ser otimistas nas coisas, né? Então querem ter expectativas boas. Mas ao mesmo tempo, elas têm que submeter isso à vontade de Deus. Sabe? E aprender a aceitar, que é uma questão que a humildade está aí, é de você aceitar que aquilo não é para você. A humildade de você aceitar que Deus tem algo melhor. Você tem o direito de escolha, sim, mas se Deus às vezes mostra para você que aquilo ali não é bom para você, não tá te fazendo bem, tá te afastando dele, tá te afastando das pessoas, tá te afastando de fazer coisas boas, é onde você tem que avaliar. Poxa, é onde você surge. É lógico que muitos aqui que estão ouvindo ou estão solteiros ou estão namorando, noivos, sei lá, ou estão casados. E as aplicações são distintas, né? Sim. Solteiro é escolher a pessoa certa, estar alerta, estar debaixo da autoridade de Deus. O que está namorando, que já está tendo uma relação, entender que ainda dá tempo de fugir do negócio, se for o caso. E tem muitos que acham que não, que eu não devo fazer isso. Não, o namoro não é casamento. Namoro é namoro. Que se a gente for pesquisar biblicamente, não existe namoro na Bíblia. E na verdade o namoro é extremamente atual. Faz parte dessa geração. É moderno. O namoro é extremamente moderno. Há 100 anos atrás não existia namoro. Começo do século XX não existia namoro, gente. Até hoje em outras culturas existe namoro. A mulher tinha direito de escolher. Era um negócio. O homem ainda tinha direito de escolher, né? Namoro é extremamente moderno. E aí a gente vê. Eu não sei, né? Até que ponto. É que hoje o mundo tem. Eu não posso atribuir só a uma questão, né? Porque são várias coisas que envolvem do que estamos vivendo nessa geração. Mas o namoro é extremamente moderno. E o casamento, que já existem novas modalidades de casamentos também hoje. Casamentos abertos, né? O marido é casado ali com a mulher ali, a esposa dela, mas ele pode ter outros relacionamentos. Tem um filme francês chamado Encontro Marcado. Não sei se você já viu. 2014. Tem outro filme também, Encontro Marcado, que é com o Brad Pitt, não é esse não. É com outro ator lá que eu esqueci o nome. É uma atriz francesa. Até o cara que é protagonista desse filme, ele morreu com 27 anos. E a outra mulher. Beleza, eles retratam lá a cultura francesa. E na cultura francesa isso é muito comum. A pessoa casa, tem filhos, mas ambos têm amantes. Legalizado, não é nada escondido, é público pra eles. Não, olha, tô me relacionando com aquela pessoa ali, tá? E vivem assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí hoje já existem os casamentos, que nós nem chamamos de casamento, porque isso daí biblicamente é paixão infame, que é mulher com mulher, homem com homem, né? Que é uma loucura, né?
que nós tem até no passado tinha um dizer no Facebook que rodou muito, né? Os cristãos se divorciando, entrando em situações assim, e os que não são cristãos vivendo a parte da fé cristã querendo se casar, lutando por direitos para serem casados. Você vê como que tá inverso, tá invertida a posição das coisas. Nós que deveríamos estar lutando para o casamento corretamente, heterossexual e tal, estamos muitas vezes lutando para dissensão desse casamento, dissolver os casamentos e etc e tal. Mas deixa eu concluir aqui, eu nem sei que hora é aí. Olha só. Deixa eu concluir aqui com o texto de Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao 16. A epígrafe diz assim: os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade de Deus, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Tá falando de homens, né? Miscigenação, né, da cultura ali. Israelitas casando com pessoas não israelitas, que a lei proibia. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E tem um texto, se eu não me engano é Pedro falando, que se não há comunhão entre o casal, a oração não é ouvida. Não adianta você orar que Deus não vai te ouvir. E aqui a mesma ideia. O homem chorando lá, rasgando a roupa lá, de roupa de saco, achando que Deus está sensibilizando Deus está nem ouvindo o cara. 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um. Isso aqui é a base da fé cristã sobre o casamento. Não fez ele somente um, não é dupla. É uma só carne, é unicidade. União ainda não é a melhor palavra, é unicidade, é a fusão de duas pessoas na mesma visão e propósito. Sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava, esse é o propósito do casamento. Por que Deus fez somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Em outras traduções fala ele buscava uma nação santa, uma família santa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que abomina o repúdio aquele que cobre a violência a sua veste. E o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. E aí, para fechar aqui, a questão o propósito de Deus no casamento, na união, é o que? Santidade. Ele é santo e ele quer que a sua santidade seja propagada. Como isso vai acontecer? Na família. O marido ajuda, inclusive Paulo usa essa mesma ideia lá na frente. Por exemplo, se um casal, uma pessoa se converte, o marido não é crente ou a esposa não é crente, um santifica o outro. Não é para ter divórcio, só há cláusula lá para divórcio nesse contexto se o cara não quiser mais ou se a mulher não quiser mais e pedir carta de desquite. Aí a pessoa é até livre para casar de novo. Agora, do contrário, a pessoa não é crente, mas não é contra você ser crente também, fica casado, porque um santifica o outro. Para você ver como que o propósito de Deus para o casamento não é algo superficial,
como alguém pode pensar aí, não, vou casar, ou... Tudo é para refletir a glória de Deus, para acabar com de fato a ideia da idolatria e tudo mais que possa se pensar. Eu acho que isso é um primeiro ponto aí. Para que eu quero entrar no relacionamento, ou por que eu estou no relacionamento? Estou para promover a santificação um do outro aí. Fala alguma coisa mais aí, nós encerramos. Conclui aí suas palavras. Eu acho que dentro do tema buscar, né, sempre o amor verdadeiro, né? Se avaliar e buscar, né, direção de Deus para si, para ver se tá realmente um amor, né, que eu tenho no meu coração, que a pessoa tem não é no coração, na vida dela mesmo, se aquilo ali é um amor mesmo. E buscar sempre ajuda, né? As pessoas hoje têm dificuldade em pedir ajuda e às vezes está passando um problema que em relacionamento, que fala com um, fala com outro, mas isso não é buscar ajuda. É como se tivesse... Na verdade, acaba expondo um ao outro e não resolve nada. É buscar realmente ajuda, ver e ajuda de quem pode ajudar também. Ver quem pode te ajudar e buscar ajuda, não tentar resolver sozinho os problemas. Tentar achar um casal que realmente tenha maturidade, anos de experiência, que você respeita, que realmente tenha o que oferecer, porque tem gente que tá casado também há muitos anos, não tem nada para oferecer. Mas ainda existem casamentos que são verdadeiros, pessoas verdadeiras que têm alguma coisa para ensinar. Sim. Tem um livro também, né? Que é filme, que é A Prova de Fogo. Sim. É o filme, e tem o livro que é O Desafio de O Amar. Quarto de Guerra também é um filme da hora. Mas para relacionamento, Prova de Fogo é muito bom. Mostra o amor do casal e o amor ali agindo em tudo, né? Sim. De família, você vai ver que vai ter o amor da família, a família apoiando a união do casal, não o divórcio. E no final de contas, o jeito que o amor, sabe, como conclui, né, o desfecho da história, e baseado no livro, que é cristão. Sim, já vi isso. O Desafio de Amar, que é todo bíblico, né, é tudo passo a passo dentro da Bíblia para você praticar. Que nem eu falei, é uma prática o amor. E ali tem 40 passos para você praticar em 40 dias, tudo num versículo bíblico falando para você seguir. É muito interessante para casal, para quem tá namorando, para quem pretende namorar, porque você já observa como que a sua postura no relacionamento, porque você não tem que se preocupar com a do outro, você tem que preocupar com a sua. E também eu gosto dessa questão do se preparar, porque, por exemplo, na alegoria bíblica usada, nós somos a noiva. E a noiva está sendo preparada para ter um encontro com o noivo. Isso não é diferente na vida do casal. Deus precisa nos preparar para quando a gente estiver pronto, a gente encontrar de fato a noiva e o noivo. E aí a coisa vai funcionar, vai dar certo. Mas quando ambos não estão preparados, aí a tendência é desandar o pé do frango totalmente. Mas, gente, é isso aí. Já não tem mais tempo para falar mais nada. Mas quero agradecer o Roger mais uma vez aí. Vou gravar com a Kellen. Esperem esse podcast. Vou gravar com a esposa dele agora. Aí eu quero ver o caldo vai tornar agora. Gravamos 2 com o Roger. E vamos gravar com a Kelly. Qual que é o tema mesmo? Eu até esqueci qual que é o seu. É o 5. É alguma coisa do poder, né? Poder e a glória. Vamos gravar com a Kelly. Eu queria gravar com os dois, mas não tem espaço aqui pra gravar com os dois sobre esse assunto de relacionamento. Mas quem sabe, em outra oportunidade a gente faz um especial aí. Dia dos namorados, quem sabe a gente faz um vídeo especial aí com os dois aí. Que não falta assunto. Assunto que não falta isso aí. Mas, pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês e aproveita e compartilha com o maior número de pessoas. Deus abençoe vocês e tá encerrado aí.